O papel rasgado e a luz que não se apaga. Novembro de 2025, São Paulo. O cheiro de óleo queimado e café coado barato colava nas paredes da oficina mecânica Auto Veloz, lá na rua Conselheiro Carrão, quase esquina com a Avenida Beira-Mar. Eu, Caio, técnico em injeção eletrônica há 15 anos, passava o pano sujo na testa enquanto ajustava o scanner no motor de uma Hilux que roncava como um leão com dor de dente. O rádio tocava Coração Cansado, do Gustavo Mioto, e o Zé, meu ajudante, cantava desafinado enquanto trocava o óleo de uma moto. Pô, Caio, hoje o trânsito tá um inferno. Tem festa na USP, deve ser por causa disso. Sertanejo universitário de novo? Zé, aqueles malucos vão encher a beira-mar de cerveja e chororô até de madrugada. Ri, mas meu coração não tava pra brincadeira. Há 3 dias, o Duda, meu marido, estava na UTI do Hospital das Clínicas, em coma profundo depois de um acidente na Marginal Tietê. Um caminhão desgovernado tinha esmagado o carro dele como lata de cerveja. Os médicos falavam em dano cerebral irreversível e desligar os aparelhos. Eu, que sempre fui ateu convicto, ria da fé alheia enquanto consertava motores. Achando que a vida era só engrenagens e lógica, agora me via segurredo numa cadeira de plástico, olhando para aquelas máquinas que mantinham o Duda vivo por fios. Caio, liga não, o doutor tá te chamando, disse a enfermeira, uma baiana de voz doce que sempre me olhava com pena. Dessa vez, o médico não tinha boas notícias. As funções cerebrais estão cessando, se quiser se despedir. Eu não chorei, só apertei os punhos até as unhas doerem. A oração rasgada. Naquela noite, voltei pro apartamento vazio na Vila Mariana, cheirando a mofo e saudade. O Duda tinha deixado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em cima da geladeira para proteger a casa, ele dizia. Eu sempre ignorava, mas naquela hora peguei o santinho, olhei para aquele rosto sereno e ri amargo. Se existe alguma coisa aí, me prova, salva ele, eu dou qualquer coisa, até minha descrença. Rasguei o papel ao meio e joguei no lixo. Dormi mal, sonhei com o Duda me chamando num túnel escuro e uma luz branca que não era lâmpada de hospital. Acordei suando com o celular tocando. Era a baiana da UTI. Caio, ele acordou. O milagre e o perigo. Corri como louco pela Avenida 23 de Maio, buzinando, xingando o trânsito. Quando cheguei, o Duda estava sentado na cama, pálido, confuso, mas acordado. Os médicos não explicavam. Isso não acontece, um deles murmurou. Caio, eu vi uma mulher de azul. Ela disse que você precisava me encontrar de novo. Meu sangue gelou, não contei para ninguém sobre a oração rasgada. Mas o milagre tinha um preço. Naquela mesma noite, enquanto eu voltava para casa de metrô, 2 caras me seguiram desde a Estação Paraíso. Um magro de jaqueta de couro, o outro barrigudo com uma faca no bolso da calça. Eu sabia reconhecer bandido, já tinha consertado carro de traficante na Zona Leste sem fazer pergunta. Oh, irmão, entrega a bolsa e o celular que a gente não faz nada com você. Tentei correr, o magro me alcançou na Rua Vergueiro, me jogou no chão. A faca brilhou sob a luz fraca do poste. Desculpa, irmão, mas é a lei da rua. Fechei os olhos. E então um grito. Polícia, solta ele, caralho. Era o Zé, meu ajudante, com uma chave de roda na mão, seguido por 3 PMS que passavam em ronda. Os bandidos saíram correndo. Caio, você tá bem? Pensei que fosse te encontrar morto, irmão. Como você me achou, Zé? Ele coçou a cabeça. Não faço ideia, irmão. Só sei que estava consertando um Fusca na oficina e de repente, uma voz falou para eu vir para cá, uma voz de mulher. Falei, pô, tô ouvindo coisa, mas aí eu vim. Olhei para a rua vazia, o sol fraco de novembro mal clareava as nuvens, e então vi no meio-fio, onde eu tinha caído, um pedaço de papel azul. Era metade do santinho que eu tinha rasgado. A outra metade estava no bolso da minha camisa. O encontro e o silêncio que falou. A outra metade do santinho queimava no meu bolso como uma brasinha sob cinzas. Não era só papel, era a prova de que algo tinha mudado. Algo que eu, técnica em eletrônica e ateia convicta, não conseguia explicar. Zé me ajudou a levantar, ainda resmungando sobre coisas do além. Os PMS já tinham saído atrás dos bandidos, mas a adrenalina ainda pulsava nas minhas veias. A Avenida Beira-Mar, normalmente cheia de barulho e gente correndo para pegar ônibus na estação Tietê, parecia estranhamente quieta. Só o vento arrastava folhas secas pelo asfalto, como se o mundo tivesse pausado para me deixar entender. Você tá pálida, Caio? Vamos para casa da sua sogra? A Dona Maria tá esperando a gente. Eu balancei a cabeça, mas não era para casa que eu queria ir, era para UTI. O Hospital das Clínicas, na Zona Oeste, cheirava a álcool e desespero. Desde que o Marcos tinha entrado em coma depois do acidente na Marginal, eu vivia entre cabos de máquina e o cheiro de antisséptico.
Ele, meu marido, engenheiro de som, tinha sido atropelado por um carro desgovernado enquanto ajustava os equipamentos para um show de sertanejo universitário na Casa Verde. Um daqueles eventos que a gente faz por amor e por um extra no final do mês. A médica, uma mulher de olhos cansados, me interceptou no corredor. Caio, os exames não mudaram, a atividade cerebral ainda é mínima. Eu apertei o santinho amassado no bolso. E se eu te dissesse que hoje é diferente? Ela suspirou, como se já tivesse ouvido essa frase 1000 vezes. Reze se isso te ajudar, mas prepare-se. Prepare-se, como se fosse possível se preparar para enterrar o homem que te faz rir com piadas ruins sobre resistores e que te beija como se o mundo fosse acabar. Dentro do quarto, o Marcos estava igual, pálido e imóvel, ligado a fios que pareciam mais uma armadilha do que um salvamento. A respiração mecânica do ventilador marcava o tempo, como um relógio quebrado. Sentei na cadeira ao lado da cama e tirei o santinho do bolso. Era Nossa Senhora Aparecida, aquele rosto sereno que eu tinha visto 1000 vezes em carros, casas e até em tatuagens de gente na fila do pão de queijo na padaria da esquina. Rasguei ele de novo, dessa vez devagar, metade na mão direita, metade na esquerda. Se você existe, me mostra agora, porque eu não aguento mais essa merda de aceitar. Joguei os pedaços no chão. E então o monitor apitou. Um bip longo agudo que fez meu coração parar. A linha verde no display, que há dias era um traço reto, deu um solavanco, um pico, depois outro. E Marcos, os dedos dele tremeram, os olhos se moveram debaixo das pálpebras fechadas. Enfermeira, gritei, tropeçando nos próprios pés. Em segundos, o quarto encheu de gente. A médica de antes chegou correndo, os olhos arregalados. O que aconteceu? Ele mexeu a mão. Ela checou os monitores, depois olhou para mim como se eu fosse uma aparição. Caio, a atividade cerebral dele está normalizando, isso não é possível. Mas estava acontecendo. 3 dias depois, o Marcos acordou. A primeira coisa que ele perguntou com voz rouca foi: "O show tá marcado para quando?" Eu ri e chorei ao mesmo tempo, apertando a mão dele como se fosse a última âncora no naufrágio. "Você quase morreu, seu idiota." Mas não morri, graças a... Ele olhou para cima, para o canto do quarto. Não tinha nada ali, só a parede branca. Graças a quem? Perguntei, já sabendo a resposta. Uma mulher de vestido azul. Ela falou que você precisava de uma prova. O santinho, os pedaços no chão, a voz que o Zé ouviu. Eu não tinha palavras, só uma certeza. Algo maior que a lógica tinha entrado na minha vida e mexido nas engrenagens do destino. Na saída do hospital, o sol de novembro finalmente apareceu, fraco mas presente, como se estivesse esperando esse momento. Zé nos pegou no Fusca dele, todo enfeitado com adesivos de Nossa Senhora, coisa que antes me fazia revirar os olhos. "E aí, Caio, ainda acha que é tudo coincidência?" Ele perguntou, ligando o rádio. Era uma música de Jorge e Mateus, daquelas que o Marcos adorava. Olhei para o Marcos, que sorria como se tivesse ganhado na loteria. Depois, para fora, para a cidade que nunca para. Os prédios da Paulista, o barulho dos carros na Marginal, as pessoas correndo para não sei onde. "Não, Zé, acho que estava aí. O Fusca, o milagre e a música que não parou." "Acho que estava errada", completei, e a frase pesou no ar como um juramento. Marcos apertou minha mão, os dedos ainda frios dos dias na UTI, mas agora com uma força que não existia há uma semana. Zé sorriu, os dentes amarelos pelo café e pela vida, e aumentou o volume da "Tá Escrito Aí", aquela música que o Marcos cantava no churrasco do nosso prédio na Vila Madalena, antes de tudo desandar. O Fusca balançava nas lombadas da Rua da Consolação, os santinhos colados no painel tremulando como se estivessem dançando. Eu olhava para eles, Nossa Senhora Aparecida, São Judas Tadeu, um Jesus com o coração exposto e sentia um nó na garganta. Há 7 dias eu tinha rasgado uma oração que a Dona Maria, a porteira, me deu. "Reze, minha filha, que Nossa Senhora ouve", ela havia dito, enquanto eu entrava no hospital com as mãos trêmulas e a cabeça cheia de números, pressão arterial, saturação, probabilidades. Marcos tinha caído do andaime na obra da Avenida Beira-Mar, aquele prédio maldito que a construtora insistia em terminar antes do Natal. "Técnico de segurança não erra, Caio", ele sempre dizia, brincando, mas errou, ou o destino errou, ou Deus, se é que eu acreditava nisso na época. O médico tinha sido claro, coma profundo, as chances são mínimas. Eu, a ateia convicta, a mulher que ria dos terços e das velas acesas na igreja de Santa Ifigênia, me vi sentada no corredor do Hospital das Clínicas, com as mãos sujas de tinta de caneta e papel picado, porque depois de rasgar a oração eu tinha escrito outra, não uma prece bonita, não um salmo, uma lista. Uma lista de todas as coisas que eu faria se ele acordasse. Promessas feias, desesperadas, do tipo que a gente faz quando o chão some debaixo dos pés. E então o milagre.
Não foi uma luz do céu, não foi uma voz. Foi o Marcos abrindo os olhos no meio da noite, enquanto eu cochilava com a cabeça no colo da Dona Maria, que rezava o terço baixinho. Foi o monitor que começou a apitar, os enfermeiros correndo, o médico olhando para mim como se eu tivesse feito alguma coisa. Foi o Marcos, fraco, mas acordado, sussurrando: "Caiu, cadê meu violão?" Agora no Fusca, com o vento batendo no rosto e o cheiro de gasolina misturado ao perfume barato da Dona Maria, que insistiu em vir junto, para agradecer, eu olhava para trás, para a vida que quase perdeu o sentido. Para no boteco do seu João, pedi de repente: "Preciso cumprir uma promessa." Zé freou bruscamente, quase levando um xingão de um motoboy na Brigadeiro. "Tá doida, mulher? O Marcos mal sai do hospital e você quer levar ele pro boteco. Não é para beber, seu burro ri pela primeira vez em dias. É para tocar." O boteco do seu João ficava espremido entre uma loja de materiais de construção e um salão de beleza na Rua Augusta. Era daquele tipo que só paulista conhece. Parede suja de fumaça, mesas de formica, um palquinho minúsculo onde, toda sexta, a galera do sertanejo universitário se reunia para cantar as mina pira na balada. Marcos adorava aquele lugar. Antes do acidente, a gente ia toda semana, ele no violão, eu reclamando que música sertaneja era tudo igual, mas batendo palma no refrão sem querer. Quando entramos, o seu João quase derrubou a bandeja de pastéis. "Meu Deus do céu, é o Marcos, o menino que estava no coma." Ele gritou e em 2 segundos o boteco inteiro estava de pé aplaudindo. Alguém ligou o som e Coração Cigano começou a tocar. Marcos, pálido mas firme, subiu no palquinho com o violão que o seu João guardava para ele. "Essa é para minha mulher, que não acreditava em milagre", ele disse e começou a tocar. Eu não chorei, não ali pelo menos, mas quando ele terminou e todo mundo bateu palma e a Dona Maria me abraçou chorando, eu senti algo estalar dentro de mim. Não era só alívio, era como se uma peça que sempre esteve solta finalmente tivesse encaixado. Na volta, paramos na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Ipiranga. Não era de Aparecida do Norte, mas era o suficiente. Dona Maria acendeu uma vela, Zé rezou um Pai Nosso tão alto que um padre olhou feio e eu só fiquei ali, olhando para a estátua. "Você acha que ela ouviu?" perguntei pro Marcos baixinho. "O silêncio que fala." Marcos coçou a nuca, daquele jeito que ele fazia quando não queria mentir, mas também não queria magoar. "Tá perguntando isso pra mim, véi? Eu sou o cara que quase perdeu o irmão por causa de um curto-circuito maluco na subestação da Eletropaulo. Se não fosse a sua teimosia de ir atrás daqueles cabos podres na Avenida Beira-Mar, o Tiago ainda estava lá entre a vida e a morte." Ele respirou fundo, olhando para o teto da basílica como se fosse encontrar a resposta nas vigas de madeira. Acho que ela ouviu sim, mas não porque a gente pediu, porque alguém teve coragem de rasgar o papel e jogar no vento." Eu não respondi. A imagem daquela oração escrita às pressas, com minha letra tremida de técnico cansado, sendo levada pelo vento na UTI do Hospital das Clínicas, ainda queimava minha memória. "Senhora, se existir, me prova que o Tiago não vai morrer. Eu dou qualquer coisa, até minha descrença." E depois o rasgo. O pedaço de papel voando como uma folha seca na Paulista em novembro, sol fraco batendo nas janelas sujas do hospital. Dona Maria se aproximou, com os olhos ainda úmidos, e colocou a mão no meu ombro. "Moço, você acha que foi coincidência o Tiago acordar justo quando o seu João começou a tocar pagode russo no violão, na UTI, com os médicos falando que o cérebro dele estava desligando?" Ela balançou a cabeça. "Nossa Senhora gosta de música, uai, e de gente teimosa." Zé, que estava do lado, soltou uma risada grossa. "Pô, mas teimosa mesmo foi você, compadre. Quem é que vai na casa do cara para consertar o ar-condicionado no meio de uma tempestade e ainda leva choque de 220 V? Ele deu uma cotovelada em mim. E ainda por cima, o Tiago acorda exatamente quando você joga fora a oração. Isso não é milagre, isso é novela das 6. Ri sem graça, porque era verdade. Eu, o técnico que só acreditava em multímetro e lei de Ohm, tinha feito algo que nem eu entendia, e o pior funcionou. O que o multímetro não mediu. 3 dias antes, o Tiago tinha entrado em coma depois de um acidente na subestação da Mooca. Um arco elétrico de 13.800 volts o jogou a 3 metros de distância. Os médicos disseram que as chances eram quase zero. Eu, que já tinha visto o colega morrer por menos, não chorei. Só apertei os dentes e fui para o Hospital das Clínicas com uma mochila cheia de ferramentas que não iam servir para nada. Na UTI, o cheiro de álcool e desinfetante misturado com o zumbido dos aparelhos era como um curto-circuito nos meus pensamentos. A Dona Maria rezava, o Zé xingava light, e eu ficava olhando para o monitor cardíaco, como se fosse um osciloscópio que pudesse me dar uma resposta. Foi quando a enfermeira, uma baiana de voz grossa chamada Dona Cida, me empurrou um papel e uma caneta.
Escreve uma oração, menino. Nossa Senhora Aparecida gosta de pedido escrito. Ela cruzou os braços. E não vem com essa de não acredito, não. Todo mundo acredita quando tá com o cu na mão. Escrevi, rasguei, joguei no ar. E o Tiago abriu os olhos. A lição que veio com o sertanejo. No sábado seguinte, estávamos todos no boteco do seu Nico, na Vila Madalena, comendo pastel e ouvindo cerveja de garrafa no volume máximo. O Tiago, ainda fraco, mas sorrindo, levantou a lata de Skol. Valeu, carai! Quem diria que o ateuzão do Pedro ia salvar minha vida rezando? Ele riu, tossiu e o Zé bateu nas costas dele. Agora você tem que ir comigo no show do Jorge e Mateus no Allianz Parque. É obrigatório. Tá bom, resmunguei, mas sabia que ia, porque algo tinha mudado. Não era que eu tinha virado religioso da noite pro dia. Era que pela primeira vez eu tinha visto o mundo fora das leis da física. Tinha visto uma mãe chorar de alívio, um irmão abraçar o outro como se não fosse soltar nunca, uma enfermeira sorrir e dizer, falei pra você. E o mais louco, eu tinha sido parte daquilo, não por causa das minhas mãos, dos meus cabos, dos meus testes de continuidade, mas por causa de um pedaço de papel ras. O pedido que o céu ouviu. O pedaço de papel rasgado ainda estava no meu bolso quando saí do hospital, com o sol fraco de novembro batendo na Avenida Beira-Mar, como se quisesse me lembrar que a vida não parava. O cheiro de café fresco vinha da padaria da esquina com a Rua Voluntários da Pátria, misturado ao barulho dos carros buzinando no trânsito que só São Paulo tem. O Pedro, ainda pálido, mas já falando grosso, me puxou pelo braço. Ó circunflexo, técnico, você tá quieto demais. Não vai me dizer que agora você acredita em milagre. Apertei os lábios. Não era uma questão de acreditar. Era que eu tinha visto. O monitor do UTI piscando, os números subindo como se alguém tivesse dado um reset no sistema do corpo dele. A médica, uma baiana de voz grossa, tinha olhado para mim e para a oração rasgada na minha mão e só balançado a cabeça. Isso aqui não é ciência, meu filho. Isso é coisa de mãe. E a mãe do Pedro, a Dona Maria, que não saía do pé da cama desde que o filho tinha entrado em coma depois daquele acidente na Marginal Tietê, um caminhão desgovernado, uma curva mal calculada e o carro dele amassado como lata de cerveja no chão. Ela que me entregou aquele papel com os dedos trêmulos, sussurrando, reza, filho, mesmo que você não saiba. A padroeira escuta. Eu, técnico de manutenção de equipamentos hospitalares, acostumado a consertar o que estava quebrado com as mãos e a lógica, tinha rasgado a oração sem pensar. Até que no meio daquela madrugada, com o Pedro já sem resposta e os médicos falando em desligar os aparelhos, eu senti algo, não um arrepio, uma certeza. Como quando você testa um circuito e sabe, antes mesmo do multímetro apitar, que a corrente vai passar. Vou sim, Pedro, respondi finalmente, mas só se você prometer não cantar puxadinho de peão bêbado no meio do show. Ele riu e aquele som foi melhor que qualquer sinal vital no monitor. O show e a promessa. Uma semana depois, estávamos no Allianz Parque, no meio de uma multidão de chapéu de palha, botas e camisetas xadrez, com o cheiro de churrasco e cerveja tomando conta do ar. Jorge e Mateus subiram no palco, e o Pedro, que mal conseguia ficar em pé direito, agora pulava como se nunca tivesse conhecido uma UTI. Isso aqui é terapia, irmão, ele gritou, jogando o braço em volta dos meus ombros. Eu ri, mas meu olho ficou preso num detalhe. No meio da galera, uma mulher de vestido azul claro, com um terço na mão, olhava pra gente. Não era Dona Maria, era ela, a imagem que eu tinha visto no Santuário de Aparecida, quando fui lá depois do ocorrido, só pra ver como era, a mesma que estava estampada no papel rasgado. Meu coração deu um salto, não era alucinação, não era coincidência. Pedro, apontei, mas quando virei pra mostrar, ela tinha sumido. O quê? Ele gritou por cima da música. Nada, abri minha cerveja e deixei o sertanejo universitário me engolir, mas sabia, aquilo não era o fim. A lição que o multímetro não mediu. Na segunda-feira, voltei para o hospital, não para consertar máquinas, para levar um buquê de flores brancas para a enfermeira que tinha me olhado com pena quando eu disse que não acreditava em nada. Ela sorriu, pegou as flores e falou. Você voltou diferente. Acho que sim. Naquela noite, sentado na varanda do meu apartamento na Vila Madalena, com o barulho dos carros subindo da Brigadeiro, eu olhei para o papel rasgado, agora colado com fita adesiva pendurado na parede. Não era um troféu, era um lembrete. Porque milagres não são sobre fé cega, são sobre escolher acreditar quando tudo diz que não tem jeito, sobre uma mãe que não desiste, um irmão que faz você rir no meio do inferno, uma oração rasgada que de algum jeito liga o impossível. E eu, o técnico que só confia no que pode medir, tinha aprendido, as coisas mais poderosas deste mundo não têm fios, nem voltagem, nem manual de instruções. Elas têm coragem e amor, e às vezes, quando você menos espera, um pedaço de papel que salva tudo. Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência.